aprendendo a arte da cura como Salvador, né? Então, eu gosto muito desse tema porque, tipo, a gente vê que tem muitos, não só jovens, né? Mas também muitas pessoas com essa dificuldade emocional, né? Por desafios, a gente fica por desanimado, a gente não sabe como lidar com isso. E nós sabemos que Cristo, ele é a fonte de tudo. Pode nos curar, ele pode aliviar nossos fardos, nossos medos, seja lá o que for. Então isso é muito legal, então a gente vai debater sobre isso. Né? Esse curso é Jesus Cristo, o mestre da cura, uma visão do emocional em nossa vida. Vamos ver como a cura é influenciada pela mão do mestre. Com o toque dele, muitas coisas podem acontecer na minha, na sua, na vida dos seus familiares. E nós queremos, nesse curso, dar essa visão. E o presidente Nelson falou, né, sobre que essas montanhas, elas são as nossas aflições, Sim. né? Então a fé, né, tem a escritura que pode remover montanhas, mas que montanhas são essas? Então, de repente, é a nossa doença emocional, nós estamos atrás da cura. De repente é uma doença física mesmo, que nós ou algum parente nosso está passando no momento. Então, essas montanhas, elas realmente podem ser removidas através da fé e através do Salvador, né? Porque ele é Sim. o centro de. Eu gostei muito do que você falou, né? Sobre montanha, sobre a fé que ela nos ajuda a ser curados, né? E é interessante o seu exemplo, né? Porque você, tipo, ajuda pessoas a serem curadas, né? E também você falou sobre que você também procura ser curada. Então, a gente vê que a expiação do Salvador não é só para quem precisa ser curado, mas também está procurando ali buscar se curar. Então, isso é muito legal. A gente vê duas mãos duplas, né? A pessoa que tá ajudando a outra pessoa a ser curada, mas ela mesmo quer ser curada. No caso, a gente, né? Todos nós temos enfermidades, temos moléstia, temos medo, temos ansiedade, né? Sim. Problemas emocionais, espirituais, não sabemos. Todos nós temos dificuldades. Conversando com o Lelis ali hoje, vindo pro busão pra cá, a gente falou que nós temos dificuldades. E tá tudo bem, tá normal. Ah, eu tenho dificuldade, mas eu não aceito isso. Cara, aceite. Aceite, porque nós somos filhos do Pai Celestial, né? Somos mortais, somos seres, somos pessoas, sentimos dores, sentimos animação, sentimos tristeza, sentimos ansiedade ao fazer um podcast, sentimos medo, insegurança, e tá tudo bem, faz parte Isso da vida. mesmo. Isso é muito legal. E é um processo, né? Sim, É um processo. Não é fácil. Fácil você ficar. Fácil você ficar muito aflita, ela se vê Tem em amparo. direção, amparo. É difícil, mas é possível. E é sim, muito reconfortante saber que tem um ser tão grandioso, né? Que pode nos ajudar, uma pessoa que literalmente deu a sua vida pra nos ajudar, pra nos salvar. E isso, pensando nas perguntas que você fez, realmente fazer com que outras pessoas elas entendam isso também é dar cura. Assim, na maneira que nós aprendemos que Jesus Cristo ele pode nos curar, nós precisamos também compartilhar isso pro mundo, né? E é isso que a gente faz. Nós temos missionários, nós mesmos somos exemplos de como curar outras pessoas. É muito bom saber que tem alguém cuidando da gente e saber que a gente pode cuidar das outras pessoas, né? A gente não precisa ser um médico, não precisa ser um psicólogo, a gente não precisa ser um professor pra isso. A gente pode ser só a gente mesmo. e um exemplo disso é o próprio Salvador, né? Ele tá fazendo sua expiação. Ele mesmo ser perfeito, né? Pai, se possível, faz de mim esse cálice. Mas não seja a minha, mas seja a tua vontade. Então até o Salvador passou pelo que ele passou, imagine nós. Claro que a gente vai passar por uma expiação, né? Talvez ele vai sangrar pelos poros, né? Não vamos ser levantados numa cruz. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Mas ele foi o exemplo. E assim como ele deu o exemplo, ele consegue entender o que passamos. Seja uma dor física, uma dor espiritual, uma dor emocional. Ele sabe nos confortar porque ele passou por isso. E somente ele, ninguém, nem o Senna, ele me conhece, mas ele não vai poder, tipo, me ajudar. Talvez com um pix, uma passagem, né? Ele não vai poder me Já ajudar. dá uma cura, né? Na liseira. Já ajuda um Mas não vai pouquinho. poder me ajudar emocionalmente, espiritualmente. Não vai poder me curar. Eu Somente o acho, Salvador. Léo, que você tocou no ponto ápice do tema da lição, que é o Salvador Jesus Cristo. Sim, Né? Por que que tudo pode ser remediável, tudo pode ser curado? Porque ele nos conhece, como você falou, né? Ele que nos criou.
Então ele conhece, ele desceu abaixo de todas as coisas, né? Então ele sabe mais do que ninguém das nossas aflições, das nossas angústias, das doenças que nós temos, talvez das fraquezas que nós precisamos vencer. Sim. Né? Então, Jesus Cristo, ele usa de muita empatia, né? Quando eu estava lendo sobre o tema também, eu fiquei pensando, por que Jesus Cristo curava as pessoas? Eu acredito que para mostrar o amor de Deus. Ele foi a maior prova do amor de Deus, a dar a sua vida, fazer a expiação, mas antes disso ele precisava mostrar pequenas formas do amor de Deus, e através dos milagres ele conseguia mostrar isso, né? Tanto que as pessoas reconheciam ele como filho de Deus após os milagres, após ver as maravilhas que ele fazia. Eu gosto sempre de lembrar do contexto em que o povo se encontrava naquela época, né? Então as pessoas estavam acostumadas a viver a lei mosaica, né? Então era uma lei muito restrita, muito... nada, nenhum pingo fora ali, né? E parte da missão de Jesus Cristo foi mostrar para as pessoas que Deus é misericórdia e amor também, bondade, né? Então as pessoas, elas tinham muito medo de Deus ao invés de temer a ele, né? Elas obedeciam mais por medo do que por amor. E eu acredito que quando Jesus Cristo curava, ele mostrava para as pessoas que, independente de seus erros, o Senhor estava ali para ajudar elas, né? E a expiação é isso, né? Nos dar essa oportunidade de, mesmo com nossos erros, a gente sentir o amor de Deus e saber que a gente pode ter cura, não só física, né? Como Cristo dava para aquelas pessoas, mas espiritual também. Muito bom. Lá em Terceiro Nef, né? Faz parte da aula, tem uma escritura em Terceiro Nef 17 que fala que Jesus Cristo, ele curava as pessoas porque ele se enchia de compaixão. O que é compaixão? E a compaixão, eu fui buscar no Guia de Estudo das Escrituras, ela diz que é você sofrer junto com aquela pessoa. Né? É o com, né? Uhum. Então, é sofrer junto com aquela pessoa. Né? Então, Jesus Cristo, ele realmente se enchia de compaixão. O amor era tão grande, né? Que ele sentia o que aquela pessoa estava sentindo. Né? Talvez isso seja um pouco difícil para nós. Eu posso compartilhar uma experiência que eu tive no hospital enquanto eu era enfermeira ainda. E no pronto-socorro da Compensa, ali da criança, onde eu trabalhei muitos anos, nós recebemos muitas crianças indígenas de tribos, parece até que não é, né? Mas atualmente, mas de tribos que não falam a nossa língua. Eles têm o dialeto próprio deles, né? E a CASAI, que é o órgão que ampara, né? Quando eles vêm para a cidade, eles têm os tradutores, tudo, né? E é bem interessante. E nós tínhamos recebido uma criança de 11 meses de idade que veio muito grave, assim, com uma pneumonia muito grave, que fez uma sepse, a infecção ficou generalizada, foi para todo o corpo, né? E a criança chegou a falecer, né? Em menos de 24 horas, na sala de emergência. E naquele momento, né, quando a criança faleceu, o pai da criança, ele estava sozinho e o tradutor não estava. Eu acho que tinha saído, assim, por algum momento do hospital. E nós não conseguíamos nos comunicar, né? Nós não conseguíamos falar, né, com ele. E ele não conseguia falar nenhuma palavra, assim, e ficou olhando para a criança. Quando a criança estava se agravando, né? Nós pedimos para que... Tinham 2 crianças na sala de emergência. Essa criança e uma outra menina. E nós pedimos que os pais saíssem, né? Porque quando você vai fazer algum procedimento no hospital, você pede que a família se retire, né? Para você fazer os procedimentos. A outra mãe da menininha saiu. E ele, o pai do bebezinho, né? Ele não saiu. Ele ficou imóvel ali. E a gente ficou meio assim receoso, eu confesso até que com medo mesmo, porque é uma outra cultura, você não sabia como que ele ia reagir.
E nós deixamos ele lá e ficamos fazendo os procedimentos. Mas a criança veio a óbito e nós falamos para ele, sem saber se ele estava entendendo, né? Porque ele não falava nada, não verbalizava, ficava só olhando. E nós demos um tempo para ele, para que ele ficasse ali com a criança, né? Antes de poder tirar o tubo, tirar os catéteres, tudo que estava no corpo da criança. E uma coisa me chamou muita atenção. E naquele dia eu aprendi uma coisa muito importante, né? Eu acho que eu precisava estar ali. Eu já era membro da igreja há muito tempo, né? Já sabia um pouco sobre isso, sobre compaixão, sobre o amor que nós temos que ter pelas pessoas. Não é que eu não amasse aquele senhor, né? Naquele momento. Mas aquela senhora que tinha saído, que nós pedimos, que era a mãe da criança do leito ao lado, né? Ela de repente invadiu a sala. Ela entrou de novo na sala de emergência e ela abraçou aquele senhor. Ela abraçou e ela chorou. Ela chorava abraçando ele, né? E naquele dia eu tive uma grande lição, né? Porque realmente sentir compaixão por alguém, que é o que Jesus Cristo tem por nós, é sofrer junto com aquela pessoa, né? Então talvez ali eu estava muito no automático, né? Como enfermeira, cumprindo meu papel, ali trabalhando, né? E aquele momento precioso passou despercebido, né? Então o que aquele senhor precisava naquele momento era chorar, né? Talvez ele não entendesse a minha linguagem, mas todo mundo entende a linguagem de um abraço, de um beijo, A linguagem né? do amor. A linguagem do amor. E foi isso que Jesus Cristo sempre pregou, né? Então aquela mulher, ela me ensinou muito, e ela não era membro da igreja. Ela abraçou aquele homem, né? E ele abraçou ela também. Ela conseguiu tirar ele da sala, né? Abraçando ele, e assim nós conseguimos fazer os procedimentos de preparar o corpo da criança para mandar para o necrotério. Então, Deus foi bondoso comigo, porque permitiu que eu estivesse ali naquele momento e aprendesse tanto a importância do amor. Porque o amor, ele cura. Ele cura a nossa alma. Eu gosto muito dessa gravura que Cristo diz que ele está batendo a porta. E quando o autor dessa gravura, ele fez o desenho, né, mostrou para um amigo. E o amigo disse que tinha um defeito na gravura. Sabe qual é o defeito? Ela não tem uma maçaneta. E eu vi essa história numa conferência geral. Diz que a pessoa, não sei se foi para ele se sair bem na história, mas ele disse, não, porque essa porta é o seu coração. Ela só abre por dentro. Em Alma 36, no versículo 3, ele está falando com os filhos. E a Alma diz assim para Elamã: e agora, ó Elamã, aqui poderia ser, e agora, ó Sena, meu filho, eis que estás, e é para vocês, para mim também, no presente que eu vou dizer que de 0 a 100 anos ainda somos adolescentes. Então, eu não cheguei nos 100 e já passei do 0. Peço-te, portanto, que ouças as minhas palavras e aprendas de mim, porque sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Então, seja qual for a sua tribulação, seja qual for a sua aflição, seja o que está lhe preocupando, vocês aqui nessa sala e vocês que estão aí na telinha, né? O Senhor está disposto. Ele está batendo na sua porta. Você tem que fazer é abrir o seu coração para Ele. E o resto, gente, vai se acomodar. Esse abraço nós vamos receber, né? Dos nossos amigos, dos anjos e do próprio Salvador. E isso traz uma cura, isso traz um revigoramento, né? Às vezes você está ali se sentindo no fundo do poço, né? A última pessoa do mundo que mereceria ser amparada por Deus. E aí o toque da mão do mestre se manifesta na tua vida. E coisas começam a acontecer, as visões mudam, as perspectivas mudam. As saídas que pareciam não existir, agora existem, só porque você deixou o Salvador tocar na sua vida. Então esse é a arte da cura que o Salvador traz para nós. Então, eu tenho uma experiência recente que aconteceu no Sejais. Eu estava servindo, né, com os outros jovens, e
eu acho que no domingo, eu tava me sentindo um pouco pra baixo. Tava me sentindo cansada, tava me sentindo meio... eu não, nem devia estar aqui, eu acho que eu devia estar como jovem. Mas em um determinado momento eu fui bater na porta de uma jovem da minha equipe, né? E ela falou assim: olha, se você não tivesse aqui e não tivesse falado comigo naquela maneira que você falou comigo mais cedo, eu provavelmente iria pedir pra ir embora. Eu ia dar um jeito de ir embora daqui. Então, naquele momento em que eu estava por dentro, sofrendo, eu não falei pra ninguém, eu não cheguei a comentar: ó, Deus, eu tô mal, eu vou me retirar. Não. Eu só senti. E aquela jovem que eu tava ajudando, não sei como, só chegou pra mim, me abraçou e falou: eu amo você. Obrigado por estar aqui. Então, muitas vezes a cura, ela vem dessas formas, né? E é muito bonito ver que o Salvador, ele tá com a gente. Isso é muito importante pra gente se sentir acolhida dessa forma. Porque a gente não sabe como ele vai agir, a gente não sabe a forma que a gente não sabe como a gente tá agindo, tá ajudando outra pessoa. Mas realmente está. Então isso é muito gratificante no Evangelho de Jesus Cristo. E é realmente a cura que a gente precisa em momentos que a gente nem espera. Eu vi que esse é um ponto da aula também, né? É quando você serve, você também é curado. Exato. Então faz parte da cura. Nós servimos ao Salvador, ajuda. É o quarto ponto da cura. Quando nós servimos ao Salvador, nós servimos as pessoas, nossos problemas parece que eles ficam um pouquinho menores, né? Fica mais leve. A gente sempre tem essa sensação, esse sentimento quando faz uma visita para alguém, né? Sai para servir a igreja e a gente volta realmente revigorado e gratificante. Então, faz parte do processo. Esse ponto, ele sempre me lembra muito de uma experiência que eu tive na missão. Eu sempre conto isso porque é algo muito importante pra mim, sabe? Falar sobre isso. Então, às vezes, pra algumas pessoas pode parecer chato, porque eu já ouvi algumas vezes, né? Mas, quando eu tava servindo missão, eu passei por um período muito sombrio da minha vida. O que é bem estranho, né? Tava sendo um missionário, mas eu tava passando por algumas situações bem complicadas, psicologicamente falando. E eu cheguei a fazer terapia, tomei medicação lá e tudo mais. E eu lembro que esses meses que eu fiquei assim, né, sofrendo muito internamente, minha mente, meu coração, eles não tinham aquela calmaria, sabe? Que deve haver na vida de um filho de Deus, né? Aquela tranquilidade. Mesmo com situações difíceis, você ainda consegue encontrar tranquilidade. Eu não conseguia sentir isso. E eu comecei a me questionar por que estava acontecendo isso comigo, sabe? Eu tava ali como missionário, eu deveria estar ajudando as pessoas, mas eu não conseguia fazer isso. E eu busquei o Senhor, né? Eu conversei com o meu presidente e ele me aconselhou a orar com mais fé, a buscar mais o Senhor, né? E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais em relação a isso, né? Comecei a orar mais, comecei a estudar as escrituras e pedir uma resposta do Senhor para que ele pudesse me ajudar, né? Para que eu pudesse voltar a ter aquela mesma alegria que eu tinha antes. Então, o fato de nós servirmos quando nós estamos tristes ou com alguma situação difícil é muito real e verdadeiro. Porque isso faz com que a gente, de fato, melhore, a gente encontre a cura que a gente precisa. Olha, falou sobre a experiência dos Sejais, falou sobre a criancinha, o John falou sobre a missão dele. Eu lembrei de uma escritura que eu gosto bastante, né? Que sempre quando eu tô assim meio pra baixo, né? Tipo, eu gosto de ler ela. Ela se encontra lá em Mosias 3, versículo 5, diz assim: eis que o tempo se aproxima e não está muito longe, e que com poder o Senhor onipotente que reina, que era e é de toda a eternidade, para toda a eternidade, descerá dos céus, no meio dos filhos dos homens, habitará no tabernáculo de barro, e fará grandes milagres entre os filhos dos homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidade. E de verdade, conversando comigo meu sábado, a gente conversando sobre a expiação, sobre o evangelho, e ele falou bem assim: cara, até hoje eu estudo a expiação e não consigo compreender como que um homem perfeito
mesmo que ele passou na terra, fez muitas coisas, muitos milagres, mas também, tipo, teve a tentação, sentiu fome, sentiu medo, sentiu cansaço, e mesmo assim conseguiu, tipo, curar todas as pessoas. Não importa qual dor que elas sentem, mas ele conseguiu curar. E eu peguei as palavras dele, também não consigo compreender. Porque toda vez que nós estudamos expiação, a gente não consegue compreender. A gente sabe que é um poder, é surreal o que ele faz, a gente não consegue compreender o que ele faz, mas ele faz. O milagre realmente acontece. Eu sei realmente que Cristo, ele vive, que ele nos ama. Tá aqui a prova. Isso, o irmão falou sobre umas criancinhas. Ela tinha uma experiência, a Polly também falou. O John também falou. Então, milagres, eles existem, mas depende de nós. A última conferência, não, aquela última devocional que teve com o Luiz Soares domingo, ele falou. A última agora, né? Eu tava até dando uma olhada nela hoje, ele falou que nós temos o poder, sim. Temos o poder de fazer todas as coisas. A gente que, tipo, somos incrédulos e não acontece o milagre. A partir do momento que nós orarmos com fé, as coisas vão acontecer. Não só orar, mas também o Gulad falou hoje, a gente precisa fazer acontecer. E quando nós fazemos acontecer, o milagre acontece. Eu lembro que eu tava voltando pra igreja e meu pai, ele sentia cãibra naquela época, né? Eu não tinha nem pra missão ainda. E era mais 3 da manhã. E meu madrasto me acordou. Léo, teu pai tá passando mal e tá com cãibra. E ele pediu uma benção de mim, né? E ele falou, me dá uma benção, que eu tô com muita cãibra, eu tô com muita dor. E tipo, só deitei na cama com muito sono e fingi que nada tava acontecendo. Ele falou, é sério, me dê uma benção, por favor, que eu tô sentindo muita dor. E na hora eu não sabia dar uma benção, né? Tipo, tinha voltado pra igreja recente, não sabia dar uma benção, eu sabia mais ou menos. E aí eu falei, cara, e agora? E aí, tipo, eu peguei o óleo, botei na cabeça dele. E só foi, não sei nem o que eu falei, mas só foi. E de verdade, ele tava com muita dor. E quando eu falei o nome de Jesus Cristo também, ele tava dormindo. Então, eu sei que realmente que Cristo, ele tem um poder, que nós temos um sacerdote. O sacerdócio, ele é real. É um poder que a gente não consegue ver. Mas é que nem uma energia. A energia a gente não consegue ver. Mas a gente consegue sentir através das luzes. Agora, a missão online, né? Então, eu sei realmente que Cristo, ele vive. Ele tem um poder que eu não consigo explicar. De verdade, eu não consigo explicar, mas a gente só precisa fazer acontecer. Ninguém consegue. Só entendemos e sentimos. Deus não se explica. Deus se sente. Deus se vive, obedece, segue e as coisas vão acontecendo. Nesse capítulo, gente, nós temos 8 princípios e conceitos de cura. O primeiro é a cura através da expiação. Né? O cordeiro sem mácula, com o poder que ele tinha de fazer isso por nós. O segundo é o poder da fé e da oração. O terceiro é o poder do perdão e da cura. O milagre do perdão, o presidente Kimber conta um exemplo de uma senhora e ela disse, eu perdoo, mas eu tenho memória de elefante, eu não esqueço. Pensando ela que o elefante tem um cérebro do tamanho da cabeça dele, né? E não é. Então, assim, o perdão, ele traz cura. Traz cura. Veja que a expiação que nos perdoa dos nossos pecados é um perdão. O Senhor, quando ele vai naquele jardim, derrama seu sangue, depois vai na cruz e é crucificado por nós, e ele diz, Pai, está consumado. Ali ele se entregou por nós. Depois, o quarto ponto é serviço como uma forma de cura. Muito bem exemplificado aqui pela irmã Andréia. O quinto é a importância da autocompaixão. Eu perdoo, mas também eu me perdoo. Às vezes nós temos aquele pecado de estimação. Né? Eu fui bispo 6 vezes e tinha umas irmãs que vinham. Tinha irmãos e irmãs que me procuravam. Bispos, mas irmã, você já foi perdoado? Não, mas eu não consigo esquecer, mas você tem que se perdoar. Pai Celestial te perdoou. O Conselho Disciplinar do Bispado da Estaca te perdoou. A igreja te perdoou. Agora falta o perdão. Um dos perdões mais importantes é você se perdoar. Você já cumpriu todos os passos do arrependimento e chegou nesse ponto do processo, você tem que se perdoar. Tira o pecado de estimação. Talvez seja um pouco difícil, né, irmão Sena, porque a nossa mente, ela é carnal. Exatamente. Né? Então, acredito, aqui realmente é um dos princípios, né, que a gente precisa desenvolver para o processo da cura. Ter autocompaixão, né, o tópico. Então, talvez seja por isso que seja tão difícil, porque a gente não consegue esquecer.
né? Mas se nós entendermos que o Senhor, ele esquece, como ele fala nas Escrituras, né? Ele tem um lápis com a borracha na ponta, que ele apaga, só que não fica a marca, como o nosso lápis deixa a marca, né? Quando a gente apaga ali o lápis, a gente consegue meio ainda ver aquela marca. Mas Jesus Cristo, ele apaga de uma maneira que não é possível ver. Então, é difícil, mas se nós realmente focarmos no Salvador, né? Monsena foi bispo 6 vezes e sabe melhor do que eu. Nós conseguimos, sim, né? Exato. O perdão próprio. É sim. Depois, gente, nós temos a palavra de sabedoria, que é importantíssimo. Quem está buscando saúde tem que cumprir a lei de saúde do Senhor. Eu gostaria de falar dessa Por parte. favor, irmã, fique à vontade. Porque é uma coisa importante quando a gente está falando do processo de cura, né? E a aula fala sobre isso, e o curso inteiro vai falar sobre cura. É que talvez algumas doenças físicas, elas não vão ser curadas nessa vida, nessa mortalidade, né? Então, assim, a Dayana, todos conhecem, né? Ela tem diabetes tipo 1. E eu me lembro quando ela tinha 10 anos de idade, que foi quando ela recebeu o diagnóstico, ela perguntou por que ela tinha essa doença e tinha que tomar tantas injeções várias vezes ao dia, se ela vivia a palavra de sabedoria. Foi muito difícil responder para uma criança de 10 anos que algumas coisas, algumas doenças. Hoje eu vejo assim como ela se esforça, ela procura ir ao templo, né, serve no templo, e isso tem ajudado ela a conviver com a doença, né? Então, muitas vezes, né, nós mesmos, ou alguém que nós amamos muito, né, vai precisar conviver com aquilo para toda a mortalidade. E isso é um processo difícil, mas é possível com o Salvador, né? Porque o maior milagre é a mudança do nosso coração, né? Então, o maior milagre que o Senhor faz é nos redimir do pecado. Esse é o maior milagre, na verdade, né? É nos redimir do pecado. Então, mas talvez não seja fácil para alguns acreditar e ter que esperar, né? Por esse processo. É difícil. É muito difícil. Mas é compensador. Quando eu estava em uma das minhas missões em Portugal, meu presidente de missão, ele tinha um quadro na mesa dele, tinha Jesus Cristo no centro. De um lado tinha assim, nunca foi dito que seria fácil. E do outro lado tinha, mas que seria compensador. Eu sempre penso nessa frase. Depois nós temos, gente, o ponto 7, é um ponto muito importante, que é buscar a ajuda profissional. Isso é importantíssimo. A medicina existe por um propósito. O Salvador usa esses meios para curar as pessoas também. Então, às vezes eu tenho alguns problemas de saúde bem complicados, mas eu tenho muita fé. E às vezes eu acho que não, eu não vou para o médico, eu devo ir para o médico. Isso faz parte do processo da cura. Todas as descobertas, todas as facilidades que existem nessa área foram inspiradas pelo Pai Celestial. Para trazer mais conforto. Se vocês estudarem na história, né, Idade Média, qual era o percentual de vida de um ser humano, para o que é hoje, é bem maior. Devido a medicamentos, alimentações, uma série de coisas, né? Então nunca esqueçam, usem a fé, usem o sacerdócio, mas também usem a medicina. Ela faz parte do processo de cura. Às vezes eu recebo a bênção do meu bispo, do meu filho, né, de alguém, meus ministradores, para algum problema que eu tenho, mas a bênção, ela vai me ajudar a buscar o processo inteiro. Às vezes não vai ser preciso, a cura vai acontecer, tem milagres registrado na minha vida, eu já vi isso acontecer. Mas às vezes é necessário. O 8º ponto, a importância da ponderação e reflexão.
também você estudar as escrituras. Elder Scott dizia que os versículos das escrituras também fazem curas na nossa vida. E também, falando sobre a reflexão, fala que o próprio Salvador, ele se retirava em alguns momentos Exatamente. para refletir, para orar. Ele estava né? sempre em oração, né? Isso. Ele passava dias na montanha. Aham. Exato. E aí me fez pensar em estarmos em lugares santos, né? Então, estar no templo, estar todos os domingos, partilhar do sacramento, isso nos ajuda também, né? Semanalmente no instituto. Refletirmos, a procurarmos entender, né? Entender sobre esse processo da cura. Então, é muito importante nós buscarmos os lugares santos para nós nos conectarmos com o Senhor. Né? E para a gente tentar compreender, muitas vezes, por que a gente está passando por isso, por que foi comigo, por que é com a minha mãe, por que tem que ser desse jeito, Exatamente. por que uma pessoa, às vezes, morre tão jovem, né? Então, são coisas que nos afligem, mesmo tendo o evangelho, mesmo sendo membro da igreja, né? Mesmo tendo um portador do sacerdócio dentro do lar. É difícil. A mortalidade não é fácil, né? Sim. A mortalidade é difícil. Então, mas estar conectado com o Senhor e estar nos lugares certos, porque Ele é um dos lugares onde vocês devem estar. E acrescentando o que você falou, né, sobre lugares santos, etc. Uma coisa também que eu gosto de fazer é escutar hinos, né? Tá muito bom agora saiu a nova música do Jovem da Igreja, né? Tá muito bom mesmo as músicas, os hinos, tá bem legal. Então uma coisa que a gente pode fazer também é escutar hinos. A gente vai ter paz, a gente vai escutar mais do Espírito, vamos estar mais unidos com o Pai Celestial, para entender aquilo que você falou sobre nós mesmos, né? Às vezes muita resposta não tá fora, tá dentro de nós. Precisamos só, refletir um pouco sobre nós, né? Refletir não deixa você mal, deixa você muito bem, na verdade, porque eu também faço isso, né? Então eu gosto também de ficar sozinho, refletir, será que eu tô fazendo isso aqui é certo? Será que isso aqui é errado? Pra mim é bom? Vai impactar minha família, vai impactar meus amigos, sabe? Então, se auto-refletir, se auto-analisar também é bem importante. Exato. De uma maneira sábia, né? A ideia do Salvador, do Pai Celestial e do seu plano, gente, é que nós não estamos sós. Nós estamos numa jornada, caminhando milha a milha, mas não estamos sozinhos. Alguém pode ler para nós aí Doutrina e Convênios 19, 23. Aprende de mim e ouve minhas palavras, anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Olha só, a escritura de Alma dizia, aprende de mim. Alma falando para Elamã. Agora o Senhor diz, aprende de mim. Anda na minha mansidão. Por isso que ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro manso que nos ensina. E o convite é aprender dele. Ele está batendo na porta, nós temos que ir até ele. E se eu fizer isso, ele diz que eu vou ter amparo. Essa é a forma dele de nos curar. Nós temos que fazer a nossa parte indo a ele. Agora uma pergunta para vocês. Aqui o pessoal que está em casa. Como eu vou ao Senhor para demonstrar que eu estou aprendendo dele? Acho que o primeiro passo é quando a gente honra nossos convênios que nós fazemos com o Senhor. Os convênios, os mandamentos, demonstram que queremos seguir o Salvador. Então, a parte disso que nós vamos fazer um pouco mais a cada dia. É o esforço diário. A De Holland ensinou certa vez um devocional para os jovens adultos que quando seguimos a Cristo, temos que passar pelo Getsemane e um pouco pelo Calvário. Então, teremos que passar momentos difíceis, momentos trabalhosos, dificuldades, para podermos estar mais próximo do Salvador. Aí ele falou que se você está sendo fiel, obediente, as coisas tão difíceis, continue, porque este é o caminho certo. É o caminho correto. Então, quando nós vemos que estamos fazendo o nosso melhor, e vemos os desafios, vemos que o Senhor nos abençoa, que eles confiam na gente, eu sinto que esse é o caminho certo. Então, eu devo continuar. Perfeito, Bom. perfeito. A Eduarda Navérios, ela respondeu aqui no YouTube. Ela falou assim: me esforço para estudar as palavras que ele deixou. Seja lendo discursos, estudando Vem, Segue-me, lendo as escrituras. Dessa forma, vou me tornando mais humilde para sempre recorrer a ele. Excelente, Eduardo. Muito obrigado.
Acredito que também colocando ele, acho que principalmente colocando ele como prioridade em nossa vida. Não importa o que aconteça, eu já ter escolhido antes como eu vou agir mediante aquela situação, né? Uma coisa bem séria pra mim é ir ao templo, né? Então, se eu coloquei como prioridade que eu vou toda semana ao templo, eu vou tal dia, qualquer outra coisa que aconteça no meu dia é outra coisa. Eu vou ao templo, né? E eu sei que quando a gente coloca ele como prioridade em nossas vidas, tudo muda. Tudo passa a fazer mais sentido. Tudo passa a ser por ele e não por nós. E a vida acaba sendo mais, não fácil, mas mais leve também. Um ponto da aula que me chamou muito a atenção, e na verdade que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele remetia com frequência, era sobre a fé, né? Jesus, ele cura, ele é o mestre da cura, mas eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte é exercer fé, é aumentar essa fé a cada dia, porque a fé, até nas escrituras, foi comparada com um grão de mostarda, né? Então, isso é para mostrar que a nossa fé ela pode ser pequena, mas ela também pode ser grande. A árvore de mostarda ela é uma árvore enorme, né? Então, nós podemos desenvolver a nossa fé. E todas as vezes que o Salvador ele curava alguém, ele falava isso, né? Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Você foi curado por causa da tua fé. Então, é um dos pontos da aula, né? O primeiro é a expiação de Jesus Cristo. Como a Letícia falou, ele é o centro de tudo. E o segundo ponto é a fé. Então, aumentar a nossa fé cada dia. Isso é tão importante, gente, que mês passado eu participei de uma reunião e um membro da presidência da área, o Helder Ed, ele falou para nós, ele fez uma observação sobre essa fé e essa constância do templo. Ele disse assim, de 1930 até 2020, de 1930 até 2020 foram anunciados 11 templos no Brasil. De 2020 até 2023 foram anunciados 11 templos no Brasil. Levou 90 anos para anunciar os primeiros 11 e levou 3 anos para anunciar os segundos 11. Imagina o que vai acontecer agora na próxima conferência, né? Então, assim, é fantástico essa visão da fé e como o Senhor está curando esse física e espiritual. Em 2019, nós entramos numa pandemia. Eu estava lá em Moçambique, no final de março, despachando 2020, desculpa, 2020, Eu estava despachando 120 missionários para casa. Todos nós chorando no aeroporto. Fretamos um avião, foi fretado um Boeing para mandar esses missionários para casa de todo lugar do mundo. E eu e minha esposa voltamos para casa. E nós estávamos pensando, né? Como é isso? E depois eu fui analisando. Quem era o profeta da igreja agora? Presidente Nelson. Um grande cientista, um grande médico. O Senhor coloca ele para ser o profeta no início de uma grande pandemia. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi a primeira instituição no mundo a fechar suas portas, não fechar suas operações. Isso aqui é fruto de toda essa experiência que nós adquirimos na pandemia. Nós aprendemos a nos reinventar, a ter aulas online, a ter podcast, a ter tudo isso, né? Hoje são bênçãos da pandemia. Teve bênçãos? Teve bênçãos. Teve coisas ruins? Muito. Mas também nós usufruímos muitas coisas boas que aconteceram devido a essa necessidade de reinvenção. A cura continuou constante, do corpo, da mente e do espírito. Então isso é uma bênção. O Senhor caminhou conosco. Esse é o nosso Salvador. A montanha que eu não podia subir, ele subiu e me carregou. O peso que eu não conseguia levar, ele levou. A dor que eu não conseguia suportar, ele suportou. As forças que me faltavam, ele me deu. Não importa o calor, seja fácil. Ele é a sombra. Não importa o vento mais forte que esteja ventando.
Ele é o nosso caule, forte, fixo. Nós podemos nos agarrar. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrarei para as vossas almas. O meu jugo é meu fardo é leve. Você tem algum peso? Deixa o Salvador carregar. Abre teu coração. Aprende dele. E vocês vão ver milagres acontecerem em sua vida. Ver montanhas se moverem. O diabo vai tremer porque você confia em Deus. Onde a mão de Deus está, a mão do diabo não chega. Eu tenho sentido isso na minha vida. Eu tenho visto isso na minha família, na minha casa. Todo esse tempo que eu sou membro da igreja. Confie em Cristo. Confie no Filho de Deus. Vocês não precisam sofrer. Ele sofreu para que você não sinta a dor de tudo que você passa. Se ele não tivesse sofrido, a dor que você sente seria muito maior. Ele já andou lá. Ele já caminhou. Já preparou o caminho. Confie em Jesus Cristo. Confie no seu poder. Confie no seu amor. Confie nas suas promessas. Vocês jamais vão fracassar. Realmente, como o Leonardo estava falando mais cedo, né? E os hinos, eles nos ajudam muito quando a gente está passando por essas dificuldades, né? Ele é a cura, é um hino recente da igreja. E ele mostra que ele traz essa paz pra gente quando a gente ouve, né? E esse hino que o Lorenzo cantou, muito obrigado, Lorenzo. Também trouxe um espírito maravilhoso pra essa aula, né? E nos leva a refletir as coisas que o Salvador fez pra gente. Mas, cara, que sentimento bom, né? Não sei se vocês estão sentindo, mas eu tô sentindo. Eu tô sem palavras, porque, tipo, não dá pra descrever o espírito. É só paz, sentimento bom. Você precisa fazer, continuar fazendo o que nós estamos fazendo, né? Agora você falou sobre as perguntas, né? O que aproximou mais do Salvador foi isso, né? E o que eu costumo fazer a gente sabe. Sempre os líderes repetem, sempre autoridades repetem nos devocionais, nas conferências gerais. É o que a gente sempre sabe fazer, o básico, arroz com feijão. Jejum, oração, ir ao templo, ler as escrituras, fazer reunião familiar e servir, orar. É o básico. Nós pegarmos esse combo, né? Não é de salada não, tá bom? Não é de hambúrguer não, é das escrituras mesmo. Esse combo do evangelho assim, de unir, a gente vai saber que a gente vai sentir o que nós estamos sentindo agora. E continuar fazendo, tendo hábito constante. Né? A gente sabe que é difícil. É difícil ali, tipo, você, tipo, jejuar 2 vezes ou uma vez por mês. É difícil você não querer comer 24 horas, ou beber, né? É difícil você, tipo, chegar do trabalho da faculdade cansado e ler um capítulo do livro de Mormon. É difícil você acordar cedo pra igreja no domingo. Que a semana foi corrida e você quer descansar naquele domingo. É difícil. Mas quem falou pra nós que ia ser fácil? O Salvador não foi, imagina pra nós. Mas é isso que vai nos diferenciar. Nós queremos chegar lá um dia ou não. Não precisa ser fácil. Precisa fazer. E aí que vem aquilo que você falou, irmão, cara, é a fé. Nós precisamos agir, né? E agir. Eu tava no templo ontem, eu falei até com o Guilherme. Ele vai lembrar disso. E a gente não pode mais voltar atrás. Não podemos voltar atrás, irmão. Não pode mais voltar atrás. Escolhemos servir o Pai Celestial desde lá da pré-existência. É difícil, é. A gente passa pelo véu do esquecimento, mas precisamos fazer. Não podemos voltar atrás. Entende? Então, eu realmente sei que nós continuamos fazendo o básico sempre. Oração, lendo as escrituras, jejum, indo ao templo, servindo as pessoas, servindo na igreja, não tem bom. Vou usar aquilo que ele falou, Satanás não tem poder contra nós, né? Ele pode até ter uma influência, mas a gente vai ter mais uma influência sobre ele. Ele não tem um corpo, ele não pode tomar decisões por nós. Então nós podemos, né?
É bem legal isso, pensar dessa maneira. Ponto alto dessa lição é realmente a expiação de Jesus Cristo, né? Porque tudo é possível por causa da expiação. Tudo é possível porque ele já passou por tudo. E é por isso que nós precisamos nos achegar a ele, porque ele conhece nossas dores. Esse é o ponto alto da lição. Diz que nós precisamos entender isso e para ajudar alguém a encontrar, nós precisamos ajudar essa pessoa também a entender que Jesus Cristo é a resposta, independente do tamanho da nossa ferida, do tamanho da nossa fraqueza, do tamanho da nossa adversidade. O Salvador, ele é a cura. É a cura para tudo. Aqui fala, não há nada mediável. Não há. Para as doenças físicas, às vezes chega um momento que não tem mais o que fazer. Porque foge das mãos humanas. Mas o Senhor, ele pode. Não existe nenhuma enfermidade, nenhuma moléstia, nenhuma dificuldade ou fraqueza, né? Nenhum vício que não possa ser. O Senhor, o Salvador, ele é a resposta. A incredulidade bloqueia a nossa capacidade de ver os milagres, ao passo que uma mentalidade de fé no Salvador desbloqueia os poderes do céu. Então, realmente depende de nós, porque o Senhor, ele já fez a parte dele, né? A nossa parte é entender que ele é o centro e entender que nós precisamos desenvolver a nossa fé e fazer tudo isso que vocês já falaram, né? Frequentar o templo, estar em lugares santos, né? Ler as escrituras, jejuar, tudo isso, né? Porque todas essas coisas vão aumentar a nossa fé. O primeiro ponto da aula é a expiação. O segundo ponto é a fé, porque é a minha parte para que os milagres possam acontecer na minha vida. Usar em terra seca, quando a água se dividirá? Quando seus pés estiverem molhados, eles entram no rio, agem, o poder vem em seguida, a água é dividida. Frequentemente acreditamos que, tudo bem, eu vou ter este perfeito conhecimento e depois vou transformar isso em ação. Eu diria que temos o suficiente para começar. Temos uma noção da direção correta. A fé é um princípio, o princípio de ação e de poder. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação. Da mortalidade, ela é muito corrida. Nós temos muitas coisas, temos que estudar, trabalhar, dar conta de tudo, servir na igreja. Então, são muitas responsabilidades. E, às vezes, nós deixamos que os nossos problemas eles fiquem maior do que nós mesmos. E o que precisa ser maior e o que precisa crescer a cada dia é a nossa fé. A nossa fé no Salvador Jesus Cristo, né? Porque é ela que vai tornar os nossos fardos mais leves, né? Se nós tivermos fé no Salvador e a nossa fé for enorme, grande, o Senhor fala que se já for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dar ordem a uma montanha que ela se mova de um lado para o outro, né? Se a nossa fé for cada vez maior, né? Se nós trabalharmos a nossa fé, nós realmente vamos ver os milagres nas nossas vidas. Então, o Salvador, ele já fez a parte dele, como a gente já falou aqui. E a minha parte é a fé, e a fé é a ação. Então, às vezes, esse filme me fez, né, pensar que, às vezes, nós esquecemos que o Deus que nós servimos, que é o Deus que cura, né, ele foi o mesmo que abriu o Mar Vermelho.
né? Foi o mesmo que permitiu que Moisés e aquele povo passassem em terra seca, né? Então, quando nós lemos nas Escrituras essa passagem, esse milagre, né? Ele aconteceu de verdade, assim como aqueles outros milagres que nós conhecemos, tantos outros milagres que o próprio Salvador fez quando estava na Terra. Então, realmente é focar no Salvador, né? É focar nele, ele precisa ser o centro. E a gente vai lembrar de todos os milagres que ele realizou. E se essa igreja é verdadeira, se ele fazia milagres naquela época, os milagres ainda podem acontecer. E eles dependem somente de nós, da nossa fé, da nossa crença, realmente acreditar, né? Acreditar e fazer, porque a fé sem obras é morta, também diz as Escrituras. Então a fé, aquele povo precisou primeiro pisar na água. Eles não ficaram fora esperando que o mar se abrisse, né? Elder Bedene falou, eles tinham que pisar, eles tiveram que pisar na água para Tinha que se poder, molhar. tinha que se molhar. E aí eu fiquei fazendo uma comparação, né? Que os nossos problemas, eles são a água. Então, talvez a gente tenha que passar por tudo isso para ser refinado, para passar pelo processo, né? Para se tornar o que o Senhor realmente quer que nós nos tornemos. E eu sei que Cristo vive de verdade. E por meio dele podemos ser curados, sarados de qualquer espécie de enfermidade que temos. Seja ela física, seja uma morte de um ente querido, de um amigo, seja uma dor emocional, espiritual, não importa. Não importa, ele consegue. Versão infinita. Somente ele pode fazer todas as coisas. Sei disso e convido vocês a confiar mais no Salvador. Continuar vivendo o Evangelho. Realmente não é fácil. Mas fazendo o básico, fazendo o que vocês já fazem, vai levar a gente um dia a abrir nosso voto do Pai Celestial. Exercer a nossa fé, oferecer o nosso serviço e buscar a cura em nossas vidas, na vida entre o serviço. Enquanto nos curamos, ajudamos os outros também a se curar. E quando fala em cura, gente, não é só cura física, só doença patológica. Cura espiritual, cura emocional, cura social, cura educacional. Tanta coisa que nós podemos usar a cura para melhorar a nossa vida. Podemos usar essa cura para ajudar as pessoas que estão do outro lado do véu das ordenanças do templo, né? Usando o nosso alvará de soltura. Nós vamos ouvir falar muito sobre isso. Nós vamos ter um podcast sobre história da família. Vamos falar muito sobre isso. Não podemos usar um lado sem pensar no outro. A cura, ela transcende, né? O tempo e o espaço. Eu sei que Deus vive,